fala sobre economia. O Banco Central divulgou o relatório da poupança nesta quinta-feira com um dado que é considerado preocupante. A caderneta registrou a maior saída de recursos para o primeiro trimestre. A gente recebe aqui nos estúdios o economista Alan Gani, nosso comentarista. Alan, mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Esse dado em relação à caderneta de poupança tem que ser lido de que maneira? Não são as pessoas mudando de investimento, né? São as pessoas tirando os recursos para pagar dívidas e nesse momento de dinheiro curto, né? Bem-vindo mais uma vez. Exatamente. Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. O que acontece é que a renda, ela não está sendo suficiente para cobrir os gastos. E isso tem reflexos desde a pandemia. Com a pandemia, as medidas de restrição, muita gente perdeu os seus empregos, enfim, veio a inflação e agora está numa situação bastante difícil. Muitas pessoas também lá atrás se endividaram bastante. Então a inflação está elevada, a taxa de juros também está elevada, o que aumenta ainda mais a inadimplência e pessoas também sem emprego. Então tudo isso faz com que aquela reserva que você tem, aquela reserva de emergência, a sua poupança, o seu patrimônio, você tenha que queimar, né, justamente para conseguir sobreviver a esse tempo aí de economia mais difícil. Verdade. Olha, na segunda-feira teremos um marco, né, os 100 dias do governo Lula. Do ponto de vista econômico, eu até imagino que você vai falar, mas há alguma marca ou ainda há buscas por uma marca? A grande marca é a falta de marca, né? Então, pelo contrário, há uma série de sinalizações que são bastante ruins. Então, por exemplo, a gente viu a revogação do marco do saneamento, né? Mudança no marco do saneamento, mudança na lei das estatais, a volta aí do protagonismo do BNDES, uma fórmula que não deu certo no passado, um arcabouço fiscal muito tímido, muito falho, que não atacou o gasto público, que ficou mais focado na arrecadação. Então, o que está faltando justamente são reformas mais estruturais. Então, esse marco aí vai ser a ausência de um grande feito econômico. E só para a gente fechar, além do arcabouço, a expectativa da reforma tributária, essa expectativa que por enquanto não se confirmou, né? Muito difícil, né? Porque a reforma tributária, ela mexe em vários interesses. E uma grande dificuldade dela, Tiago, é que o setor de serviços e comércio teria um aumento de tributação. Também teria problemas no agronegócio. Então, como é que eu vou acomodar todos esses interesses? Não é à toa, por exemplo, que a indústria ela é bastante favorável à reforma tributária, porque teria uma diminuição de impostos, mas haveria aumento de impostos para os serviços, para o comércio, e evidentemente que esses setores não querem isso. Além do que, há também uma briga entre os estados, né? Porque do jeito que foi desenhada essa reforma tributária, pelo menos as duas que estão em tramitação no Congresso Nacional, a arrecadação seria feita pelo governo federal e haveria distribuição dos recursos para estados e municípios. Mas isso significa, na prática, que muitos estados e municípios vão perder a autonomia de arrecadação. Então, também tem este problema. Então, bem difícil a aprovação da reforma tributária.